com toda a nossa fé. Verdade, meu Deus. A louvá-lo, agradecer, muitas vezes, quando é para nós pedir para nós. Assim. Mas é quando para a gente adorar a Ele, a gente sempre coloca empecilhos. Eita, Deus. Dor de cabeça. Verdade, Pai. Deus entende. Meu Deus. Deus ele sabe os momentos que é para o nosso benefício, a intensidade Meu que a gente Deus. faz. A intensidade que a gente busca. Mas quando é para a gente glorificar a Deus muitas vezes, Meu aquela oração se amagada por si. Verdade. Então nós temos que abrir a nossa boca para louvar o nosso Aleluia, Jesus. Deus, entregar o nosso melhor. Santo é o Senhor. A sua vida é um louvor a Deus. Verdade. O que vai fazer diferença é a sua entrega no culto. Verdade. A Deus. É a sua dedicação. É a sua perseverança em buscar. Jesus. É a sua perseverança em adorar ao Senhor. Nós temos que ter uma adoração intensa. Não podemos ser esse crente frio. Não. Calma. E hoje Deus vai falar o seu, meu coração. Confesso aos irmãos que essa palavra eu nunca preguei para a igreja. Preguei para mim já, em casa, meditando. Mas para a igreja ainda não. Primeira vez. Oh, glória, Jesus. Eu estava ontem trabalhando, passou tarde, à tarde, foi vou pregar. Deus me colocou no meu coração. Deus me mostrou isso. Nós vamos falar aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Aleluia, Jesus. Ao nosso ser, cada um de nós. Glória a Deus. Glória a Deus, Se Jesus. tiver a palavra do Senhor, pode ficar sentado, irmãos. Daqui a pouco eu vou chamar os irmãos para levantar, para dar um culto. Amém? Amém. Aí em 1 Reis 19. 1 Reis 19. Abra as vossas Bíblias. Eita, Jesus. Meu Deus. O Senhor é grande, Jesus. Nós vamos ver aqui essa mensagem. É Jesus. Vamos lá então, irmãos. 1 Reis 19 diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessas horas eu não fizer com a sua vida o que você fez o quê? Com a deles. No 3 assim, Elias teve o quê? Medo. E foi o quê? Ele fugiu para salvar o quê? A vida. Meu Deus. Nossa Senhora. É Jesus. É, Jesus. Muitas vezes, irmãos, você vai voltar aqui no capítulo 18, verso 16, vai ver que Elias chama Acabe para um desafio aonde? No Monte Carmelo. Ele não temeu quem? Acabe. Ele não temeu o rei Acabe, mas ele temeu uma mulher. Uma mulher que jurou em matar quem? Ele. E se você for parar para analisar a palavra do Senhor, vai ver que Elias convocou todo o povo, foi para o Monte Carmelo, fez lá o sacrifício, tanto como os profetas de Baal, como Elias fizeram o seu sacrifício.
E Elias restaurou o altar, fez o altar e o fogo. Alguns dizem que a oração foi menos de 30 segundos de oração e fogo. Glória a Jesus. E eu quero trazer essa palavra para nós nos dias de hoje. Outrora, quantos que o fogo descia no altar, Deus usava a vida dela no altar, o fogo descia, pessoas eram transformadas, pessoas eram restauradas. Jesus. E hoje esse fogo não desce mais. Verdade, Meu Deus. Esta unção não vem mais sobre a vida desta pessoa. Jesus. Verdade. Outrora quem ela orava, ela ministrava, o poder de Deus alcançava. Outrora tinha aqueles que, quando alguém viesse pedir uma oração, falava, daqui a 3 dias Deus vai te responder. E Deus respondia, por causa da intimidade que ela tinha com quem? Com Deus. Verdade, Senhor, aleluia. O que eu quero dizer? Elias não temeu um homem, mas temeu uma mulher. E essa Jezabel, nos dias atuais, lançar no altar do Senhor, se lançar a sua vida em servir a Cristo de verdade, o medo de pagar o preço por estar servindo a Cristo, o medo de pregar a verdade no momento em que as circunstâncias do mundo têm levado aqueles que pregam a palavra a negar a verdade de Deus. Meu Deus. Quantos que nós temos visto diante da sociedade se levantado, outrora que falavam a respeito da palavra, da verdade, estão se corrompendo com medo de ser perseguidos, sair da igreja. Nós não podemos, irmãos, temer o homem. Verdade, Jesus. Nós não podemos temer este mundo. Verdade. Deus não deu um espírito de corajoso. Deus não deu espírito para cada um de nós de covardia, de medo, de receio. Verdade. Talvez o medo venha a te acusar o pecado, talvez que você cometeu lá atrás, de bater a sua porta ao seu coração, e aquilo te traz um medo, te traz um receio. E muitas vezes o inimigo de nossas almas, ele vem para nos intimidar. Verdade. Muitas vezes ele levanta para nos abafar, querer nos calar. Jesus. E muitas vezes deixamos de falar a verdade, de enfrentar. Porque outrora, Elias, você vai ver que ele enfrentou Acabe, chamou Acabe para o desafio, mas ele não enfrentou Jezabel, ele fugiu. Ele teve medo da morte. E quantos de nós, diante de algumas situações na nossa vida, tememos a morte, tememos aos homens, tememos as pessoas que nos conheceram, tememos pregar muitas vezes a palavra do Senhor com medo, que as pessoas falam, mas você está pregando hoje, mas olha quem era você. E muitas vezes esquecemos da graça do Senhor que nos alcançou. Muitas vezes esquecemos que o Senhor fez na cruz por mim e por você. E nós nos acovardamos, irmãos. E nós paramos diante do medo. Qual tem sido o seu medo? Qual tem sido as suas dúvidas? Qual tem sido os seus receios? Tem ser pregada. Deus te deu um espírito para enfrentar, de coragem. Deus não deu um espírito para nós, irmãos, de covarde, não. Ele não nos deu um espírito de covardia, não. Ele nos deu um espírito de autoridade para enfrentar qualquer situação. Verdade, meu Deus. Para enfrentar qualquer problema, para enfrentar qualquer levante, para enfrentar qualquer pessoa se colocar
à nossa frente contra a palavra de Deus, contra a mensagem da cruz, nós temos que ser fortes, irmãos. Aleluia, Jesus. Nós não podemos temer ao homem. Aleluia. Nós não podemos temer as pessoas. Meu Deus. Nós temos que temer sim ao Senhor. Nós temos que temer a palavra do Senhor e não a pessoas. Verdade. Não a este mundo que está aí fora. Nós temos que ser luz no mundo de trevas. Nós temos que ser ousados diante das brincadeiras, dos jogos de brincadeira com a nossa cara. Você é crente, você serve a Deus, você outrora está no nosso meio, agora você está falando bonito, mas aonde o Espírito de Deus está em nós, nós temos que ser mais fortes. Nós não podemos abaixar a cabeça. Verdade, Jesus. Nós não podemos ficar com medo de falar, não. Nós temos que enfrentar, em frente. Aleluia. Quem quiser enfrentar, mas pregue a palavra de Deus. Fale do amor do Senhor. Não importa o que você fez atrás, o que passou, o que ficou para trás, irmão, ficou. Nós temos o agora, daqui para frente. Mas não sabemos o que, se daqui para frente nós vamos estar aqui. Mas quando nós estamos aqui, quando o Senhor dá essa graça e oportunidade, estamos aqui, nós temos que ser ousados e falar da palavra do Senhor. Pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus. E diz mais assim, irmãos, o texto. Diz mais assim, no verso 4, no verso 13, no 3, perdão. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Entrou no deserto a caminho de um dia. Chegou a um pé de um geísta e sentou-se debaixo, ou seja, uma árvore. Debaixo dele orou, pedindo a sua morte. Já tive bastante, Senhor. Dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Elias, ele comeu, bebeu e deitou-se o quê? De novo. Você vê que mesmo ele fugindo com medo, Deus cuidava dele ainda. Deus ainda levou o anjo, ele levou um pão assado para ele. Mesmo nós com medo, Deus cuida de cada um de nós, irmãos. Você já viu aquele ditado? Vai com medo sem medo, mas vai. É assim que eu e você temos que ser. Sem levar a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos visto, irmãos, pessoas tirando suas próprias vidas. Nós estamos vendo vidas sendo ceifadas diante dos nossos olhos. E o Senhor investiu em cada um de nós para falar do Senhor Jesus, para levar essa mensagem, para levantar aquele que está caído, para levantar aquele que está em aflição, para tirar aquele que está em escuridão. Nós não podemos temer a ninguém. Diz mais assim, no 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será o quê? Muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou que 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos.
Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava onde? No terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava onde? Nele. E depois do fogo houve o quê? Uma brisa o quê? Suave. Entrada da caverna. E uma voz perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matá-lo. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. É isso, né? Para Israel, de Azael. E Eliseu matará tudo aquilo que escapar a espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar o que? 7.000 em Israel, todos cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o que? O beijaram. Elias achava que ele estava sozinho, mas Deus deixou 7.000 que não se dobraram a Baal, não se corromperam diante daquele sistema de adoração a outros deuses. Nós estamos sendo corrompidos diante de tudo aí que estamos vendo. Será que eu e você estamos sendo corrompidos diante dessa era? Aonde está ficando eu e você? Aonde está você diante da sociedade? Quem é você? Quem é você quando você vê alguém falando algo errado da palavra de Deus? Como você fica? Quem é você quando você vê alguém ceifando a sua vida, tirando a sua própria vida? O que acontece dentro de você? Como você age? Como você enxerga isso? Nós não podemos, irmão, fazer vista grossa, não. Quando você vê uma alma assistir a própria vida, nós não podemos fazer vista grossa. Isso tem que nos ferir, tem que doer em nós. Porque nós sabemos que é menos uma vida que vai ter a oportunidade de estar no reino e levar a mensagem do Senhor Jesus, a família, as pessoas do seu bairro, os seus vizinhos. Se quando nós vemos as tragédias que acontecem, que vidas são ceifadas, e não causa dor em nós, então algo está errado em nós. Se as coisas que estão acontecendo, nós enxergamos a isso, é algo natural. É algo natural. Fora da terra, que cada ano morre milhões e milhões. Não. Então nós estamos com alguma coisa errada aí. Se eu e você estamos enxergando tudo acontecendo como algo normal, então o fogo do Senhor já se apagou há muito. Verdade. O fogo do Senhor não está descendo onde? Mais em nós. A presença do Senhor não está vindo mais sobre onde? Nós. Qual tem sido os seus olhos diante da sociedade?
Esses dias atrás, eu comentei com a minha esposa, o rapaz no metrô, ele tacou, não sei se foi álcool, não sei se foi gasolina no corpo, ele tacou fogo, não sei se os irmãos viram, no metrô de São Paulo. Irmãos, é muito triste. Uma pessoa chegar a esse ponto, no meio de várias pessoas, e jogar fogo no seu corpo. Aquilo ali me chocou, irmãos. Então eu disse, nossa, pastor, mas a gente não pode se chocar. A opção dele foi o quê? Tocar fogo no corpo, para você passar um pouco a dor. E isso, Deus falou forte no meu coração. É um vídeo muito triste, irmãos. Pessoas tentaram fazer de tudo para querer apagar, mas não conseguiam. Graças à misericórdia de Deus que guarda Senhor jogou o cinturão dele e conseguiu apagar. Mas olhar para ele estar transtornado, o olhar dele estar transtornado. Eu não sei o que ele havia feito, não sei, não sabe que ele era usuário de droga, ou usuário, a gente não sabe. Mas a única coisa que eu sei. E nós sabemos, irmão, que o Senhor está voltando. Cristo está voltando. Todas as promessas do Senhor, todas as maravilhas do Senhor que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir a cada um de nós. Glória a Deus. Jesus. Muitas vezes, irmão, nós estamos muito preocupados conosco. Nós estamos muito preocupados com o nosso mundo aqui ao nosso redor. E muitas vezes estamos fechando os nossos olhos para quem está fora, para quem está longe de Cristo, para quem não veio mais para a igreja, para quem está afastado. É tempo da gente convocar aqueles que se afastou. É tempo da gente se levantar e convidar aquele que se afastou. É tempo da gente resgatar aquele que serviu ao Senhor, que fazia a obra do Senhor, estão lá fora. É tempo da gente fazer esse convite, igreja. É tempo da gente despertar, ir atrás, e buscar, e falar, ligar, incomodar. Nós temos que ser chatos. Muitas vezes a gente é muito chato para certas coisas materiais. Muitas vezes a gente é chato até com Deus. Senhor, eu quero essa bênção, eu preciso dessa porta, Pai. Pai, abençoa. Meu Deus, abre essa porta, Pai, me dê aquela bênção. Pai, tenha misericórdia de mim. O Senhor sabe, meu Deus. O Senhor sabe que eu não peço nada mais, mas o Senhor abre essa porta. Mas será que muitas vezes nós convidamos aquele Senhor, me ajuda a ganhar aquela alma? Pai, tenha misericórdia daquela alma. Pai, tenha misericórdia daquele que está sofrendo, daquela pessoa que... Tenha misericórdia daquele que não conhece. No mundo que nós temos hoje, irmãos, com a tecnologia que tem, qualquer coisa você faz ao vivo, você transmite, milhares de pessoas veem. Tem pessoas que não viram ainda a mensagem da cruz. O que mais nós temos visto é profecias furadas. Verdade. É profetas que não têm compromisso, é profetas que não têm uma igreja, é profetas que estão entregando promessa, vitória. Que Deus vai realizar, que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir. Aí você diz, pastor, o senhor não crê no profeta? Eu acredito. Se eu estou aqui, foi alguém que profetizou para minha mãe, falou para minha mãe. Eu acredito em profecia. Mas profecia é mediante a palavra de Deus. A profecia sabe o
pecado do profeta? O profeta, ele vem, ele se levanta para alertar a igreja sobre o pecado, para alertar pessoas sobre o pecado. Lembra de Davi? Quando o profeta Natan veio até Davi, Davi tinha. Você abre sua Bíblia em Mateus 6. Mateus 6, deixa eu ver. 33, assim, busque, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o que? Com o amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio dia. Então nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar. Nós temos que colocar Deus em prioridade. E as demais coisas. O Evangelho do Senhor é simples. Há quem diga, servir a Cristo, meu Deus, olha, é uma guerra, uma luta. É uma guerra, uma luta, mas você tem paz. Quem tem paz diante de uma guerra? Não é Jesus. Pastor, está caindo tudo na minha cabeça, o mundo está na minha cabeça. Que guerra é essa? Que preocupações são essas? Jesus. Verdade. Que luta que é essa que você deita e dorme em paz? Então quer dizer que eu vou buscar a Deus, vou colocar o Senhor como prioridade na minha vida, vou ter problemas, luta, dificuldade, nervosidade, julgamento, acusação, apontamento, decepções, mas eu vou dormir em paz. Jesus, maravilhoso. E muitos lá fora não tem o que a gente tem. Pai Santo, Jesus. Muitos lá fora acabam ansioso, com medo, com desejo de tirar sua própria vida. Mas eu e você servimos a Deus, possam luta nos argumentos. Aleluia, Não deve ser questionar a Deus. Senhor, por que isso, por que aquilo? Está escrito. Eu não vim trazer. Jesus. Nós vim trazer o quê? Então você pega a sua espada. Pega a sua espada, vai guerrear. Aleluia, Jesus. Vai guerrear. Vai guerrear. Vai falar do amor do Senhor. Quando eu comecei com o Senhor, quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, eu não tinha um centavo no bolso. Não tinha R$1 no bolso. Eu tinha uns 14 para 15 anos. Não tinha R$1 no bolso. Eu fazia a obra de Deus. Era um menino, uma criança. Para você ver, quando eu ia orar, eu fazia assim, irmãos. Diante do Espírito Santo, eu fazia assim para orar. Eu ia o pé no altar, assim, ó, e orava. Porque o sapato tinha 2 buracos embaixo do sapato. Assim, tinha vergonha dos obreiros dele. Quando o pastor falava, vem aqui os obreiros aqui, vamos orar aqui diante do altar. Pois eu ia lá no cantinho assim, ó, ficava. Ou eu fingia que ia lá na salinha do som, ia lá mexer, para não dobrar o mochila com vergonha. Mas eu estava preocupado, não queria nem saber de sapato furado, eu estava indo para aquela igreja de servir, de falar do amor do Senhor, de orar. Né? Eu ficava lá do pastor, lá no fundo ali, o pastor orando assim, o pastor joga o microfone para mim orar. Eu desejava esse desejo ainda, essa intensidade, esse desejo de pregar. A hora que o pastor falou, fulano, você vai pregar hoje. Arrebentou, vou pregar.
Quando você mandou essa comida, ô glória a Deus. Você já vem mais vezes, Pai. Amém, Jesus. A mesma coisa que o Senhor me direciona. Não, usa a tua palavra. É uma oportunidade, irmãos. Verdade, Pai. E qual tem sido a minha oração? Não estou falando para você fazer, você faça se você quiser. Mas isso tem trazido muito fortalecimento na minha vida todos os dias. Eu tenho convidado o Senhor a estar comigo. Amém. Senhor, eu convido o Senhor, Pai, vai comigo, Espírito Santo. Eu convido o Senhor, direciona a minha vida nesse dia. Direciona os meus caminhos, Pai. Aleluia. Me direciona a fazer o que é correto. Glória a Deus. Me dirija a minha vida. E mesmo, Pai, que eu não venha fazer a minha vontade, mas sim a do Senhor. Então, irmãos, nós temos que ser sinceros diante de Deus. Aleluia. Nós não podemos achar que Deus é um Senhor ou que Deus, irmãos, Deus ele tem intimidade com cada um de nós, irmãos. Não precisa de palavras bonitas, palavras belas, palavras, a sua simplicidade, o seu coração aberto, arrependido. Deus ele busca um coração arrependido. Verdade, aleluia. O que você fez ontem passou, irmãos. Nós temos agora, neste momento, essa oportunidade, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Esse privilégio e falar do amor do Senhor. E falar da palavra do Senhor. E pregar a palavra do Senhor. Seja na igreja, seja lá fora, seja no trabalho. O pessoal do serviço até fala para mim, ó irmão, ele fica falando, vigia, varão, vigia. Mas todo mundo sabe. Eu falo, vocês procuram a igreja para buscar Deus. Aleluia. Eu falo diretamente para a igreja, para buscar Deus. Todos têm paz. Muitas vezes o pessoal na TV, nossa, você é pastor da igreja, você trabalha no meio do povo, né? Eu tenho que trabalhar. E cá entre nós. Se você tem um amor pelas almas, então esse é o caminho que você está. Isso mostra que você está no caminho certo. Porque quem trabalha com gente, que Deus tem chamado, que Deus colocou chamado, que Deus investiu, e você não tiver amor com pessoas, então você está no caminho errado. Mas aquele que Deus investiu, chamou, tem aquele amor pela alma. Tem o desejo de falar do Senhor Jesus. Ah, mas me acusaram, me caluniaram, me punharam a faca nas costas. E você vai olhar para aquela pessoa. Tem que nascer de novo. Então é isso, irmãos. Qual tem sido o seu desejo? Qual tem sido o seu dia a dia diante do Senhor? Qual tem sido as suas orações diante do Senhor? Qual tem sido aquilo que está passando aqui dentro do seu coração? Qual tem sido a sua preocupação? Talvez você chegou aqui nessa noite preocupado com a feira, com benefício talvez que está travado, que não sai. Mas nessa noite eu falo, diante do Senhor, coloque ao Senhor como prioridade. Amém, Jesus. Não tenha medo, irmãos, dos problemas. Não tenha medo de servir a Cristo. Não tenha medo das acusações. Não tenha medo de piadinhas. Que você em paz, você deita em paz, você vai se levantar. E você vai ter paz para solucionar todos os problemas. Aleluia, Jesus. Mas, fique com isso no seu coração. É, Jesus. Deus, Ele investiu em cada um de nós aqui. E nós temos que ter esse amor pelas almas que estão aí fora. Glória a Deus. Nós temos que ter esse amor, abraçar as almas que aí estão aí fora, sofrendo, padecendo, gemendo de dor. É, Jesus.
Esses últimos tempos eu tenho mais. Já servi ao Senhor, já fiz isso, já cuidei de igreja, já cuidei de gente. O que aconteceu? Me decepcionei. Caí. Dê atenção ao que as pessoas estavam falando. Entenda. Vamos falar de mim e de você, irmãos. Você está no mundo. Vamos falar bem, vamos falar não, mas vamos falar. Você pode fazer 10 coisas boas. 10 para a pessoa. Se você fizer meia coisa errada, vamos falar daquela coisa errada que você fez. Podemos ser cristãos imaturos, pessoas que não têm um alicerce espiritualmente falando, não têm um coração blindado, que qualquer coisa, qualquer ponto vem, estou chateado, estou magoado, estou triste. Nós não podemos dar brecha para Satanás para colocar sentimentos, colocar remorso, colocar mágoas. Não. Nós temos que blindar a nossa vida diante do Senhor. Nós temos que blindar os nossos pensamentos. Nós temos que blindar a nossa mente, nossa cabeça, os nossos olhos, os nossos anseios, os nossos desejos. Nós temos que blindar a igreja. E nós blindamos todos